Onde que eu vou chegar com isso? É que quando você tem um edifício igual esse em Hamburgo, na Alemanha, onde isso aí é uma parábola do segundo grau perfeita, você tem uma distribuição de cargas que desce ao longo dessa estrutura extremamente agradável e você consegue vencer grandes vãos. E você tem por baixo dele uma sensação agradável. Por quê? Porque a energia interna da estrutura é uma energia pequena. Olha agora uma igreja. Eu tenho convicção plena de que se você estiver orando, quer numa mesquita, quer numa igreja, quer num templo, numa sinagoga, qualquer casa de oração, se você tiver uma estrutura onde você tem baixa energia interna armazenada, você transfere para si essa sensibilidade de conforto e bem-estar e, portanto, você consegue relaxar mais. Então, essa é a proposta. Quando eu comentei com vocês que debaixo de um viaduto, quando para o veículo, você fica tenso, é exatamente por isso. Porque aquela estrutura está sobrecarregada de tensão. E esta, sim, com baixa tensão interna na estrutura. Ora, então, se você projeta com uma determinada finalidade, você sabe como que o ser humano vai se comportar dentro daquela estrutura. Eu vou citar alguns exemplos que são bastante interessantes. Quem de nós nunca entrou numa festa e falou: nossa, essa energia aqui dentro está batendo exatamente com a minha energia. Olha que eu estou querendo dançar e eu estou sentindo a energia das pessoas aqui dentro exatamente com a mesma energia que eu estou. E quantas vezes você já entrou num ambiente e fala: vamos sair rápido daqui, porque a energia do local não está batendo com a minha. Ou eu estou muito pesado e a energia está muito leve, ou eu estou muito leve e a energia está muito pesada. Então, quando você conceber uma estrutura, pense nisso. Eu mostro para vocês que existe uma relação direta entre a energia que você tem dentro de si com a energia que a estrutura te oferece. Assim como quando o tempo está aberto, um sol claro, você de uma maneira geral tem um comportamento de humor diferente de quando você está com o tempo nublado, feio e fechado. Assim a estrutura influencia em você. Bom, eu queria mostrar para vocês duas situações. A primeira delas é uma energia de pessoas dançando. Pessoas com uma mesma harmonia, ou pessoas em harmonia. O que é isso? Nós temos que começar a projetar estruturas que tenham harmonia. Quantos de nós já não falamos: puxa vida, eu adorei aquela decoração, eu adorei aquele estilo, eu adorei aquela forma de ser da pessoa ou da residência dela. Eu me senti bem. E eu vou mostrar a energia da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, onde que o excesso de energia externa provocou uma instabilidade e provocou a ruptura na estrutura. Notem, olha como que o tabuleiro está oscilando. E está oscilando por causa de quê? Por causa do vento batendo nas cordas. Eu pergunto, existe desconforto maior do que esse? Evidente que não é possível nem o cidadão trafegar por uma ponte dessa, né? Evidentemente que vocês vão observar que ela vai entrar em ruptura. Por quê? Porque houve uma amplificação do sinal, a frequência natural da ponte foi igual à frequência natural do vento. Bom, então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Olha que coisa impressionante.
nós temos que tomar cuidado, porque ao projetar estruturas extremamente esbeltas, elas têm uma frequência muito alta, e aí qualquer interferência de frequências externas, que é o caminhar de um grupo de soldados em cima de uma ponte, ou o veículo andando na própria ponte, ou o próprio vento, pode provocar isso aí, evidentemente, né? Então, olha que coisa interessante. Bom, eu vou tentar dar uma explicação agora exatamente no fenômeno que vocês viram anteriormente. Primeiro, no fenômeno de todos dançando com a mesma, o mesmo compasso, com a mesma formação. E depois, aquela estrutura de Tacoma entrando em oscilação. É exatamente um assunto chamado frequência. Bom, quer nossas pessoas, quer uma estrutura normal, uma estrutura em aço, em concreto e madeira, todos nós temos uma frequência natural. E a frequência natural é calculada como uma equação. Uma equação que está relacionada com as características geométricas da estrutura e com as características físicas e mecânicas. Em outras palavras, a frequência natural da estrutura está relacionada com a forma e com o material, em última análise. Ora, então nós podemos perceber que, às vezes, a frequência natural nossa se iguala à frequência do meio, e às vezes não. Eu vou dar um exemplo claro aqui e interessante. Quem nunca presenciou um liquidificador funcionando? Um liquidificador funcionando, eu vou tentar mais ou menos colocá-lo aqui em prática, é mais ou menos assim. Depois, na hora que você desliga o liquidificador, ele faz assim. O que foi esse que aconteceu no seu liquidificador? O liquidificador é constituído de motor, carcaça, e o motor, quando começa a rodar, ele sai da frequência natural que é zero, ele estava com uma frequência zero de giro, e vai para uma frequência alta de velocidade. E ele passou rapidamente para a frequência natural da carcaça. E, portanto, ninguém percebeu muito quando ele passou ele passou muito rápido. Mas quando ele foi desligado, ele desliga lentamente. Então ele começa essa vibração foi quando a frequência alta do motor passou para a frequência da carcaça e do bloco. E ele vibra todo por igual. Ora, o que aconteceu? Então, esta é uma preocupação nas estruturas. Naquela de Tacoma, a frequência do vento entrou em ressonância com a frequência da ponte. E as duas simplesmente oscilaram juntas. Isto é um complicador, porque isso pode levar à ruptura da estrutura, como assim aconteceu e vocês viram no projeto. Ora, então a mesma frequência da estrutura oscilando junto com a frequência externa aplicada, que naquele caso foi o vento, mas poderia ser um exército marchando numa ponte. Eu não sei se vocês sabem, não é bom um exército estar marchando em uma ponte. Por quê? Porque a frequência do batimento do exército batendo é muito próxima de uma frequência de uma estrutura de ponte, e ela entra em ressonância. O que é ressonância? São as frequências iguais, são amplificadas, e a estrutura começa a vibrar em bloco, podendo entrar em ruptura. Ora, a ressonância, que é a amplificação de frequências que são iguais, né?
Pode ser extremamente interessante quando você está dançando com uma pessoa e, portanto, você fala assim, nossa, parece que você está sintonizada comigo, nós estamos na mesma frequência. Olha que interessante, essa mesma frequência que pode ser extremamente interessante quando você está dançando, pode ser extremamente prejudicial quando você está com uma estrutura. De uma maneira geral, as estruturas têm frequências baixas, porque elas são muita massa de concreto, e estruturas de motores ligados e altas rotatividades têm frequências altas. Então, normalmente, um motor ligado em cima de uma bancada de pedra não dá muito problema, exceto a vibração da caixa. Mas, se você tiver um grande motor onde que a frequência dele é próximo da bancada, você quebra a bancada, arranca a bancada do lugar. Bom,